Olá, você poderia se apresentar? Eu posso ser, meu nome é Bernardo, eu tenho 24 anos, sou de Niterói e trabalho atualmente numa empresa de suporte de e-commerce. Qual foi o primeiro livro que você se lembra de ter lido? Então, eu sempre gostei muito da Disney, então assim, o que eu me recordo, o primeiro livro que eu li e conto foi do Aladdin. E por que não esqueceu? Cara, porque a história é muito envolvente, assim, eu gosto muito e ter todo aquele do gênio de realizar desejos, então foi uma coisa que me marcou muito. Então, quando você era criança, onde você costumava a ler? Na cama, no sofá, na escada? Então, quando eu era criança, normalmente eu sempre tive uma escrivania no meu quarto. Então, tipo, lá era o lugar que eu normalmente lia. Porque, assim, eu acho que é melhor do que ler deitado. Nunca gostei de ler deitado, porque, sei lá, eu acho meio desconfortável. Então, eu sempre gostei de ler na mesa, assim. E quando você era criança, alguém lia pra você? Então, eu li assim. Minha mãe sempre teve o costume de ler histórias pra mim. E normalmente era assim, antes de dormir. Porque quando ela chegava do trabalho, aí me colocava pra dormir, ela sempre lia uma história pra, pra eu dormir. E você conseguia dormir? Era de boa? Conseguia, tipo, sempre me ajudou a dormir. Onde você obtinha os livros que lia? Você pegava emprestado na biblioteca, você comprava ou ganhava? Então, quando eu era criança, na minha escola tinha um projeto que toda sexta-feira tinha uma estante, né, no fundo da sala, e toda sexta-feira você tinha que pegar um livro pra ler final de semana, e na segunda-feira você levava suas opiniões. Então, tipo, era uma das maneiras que eu obtinha o livro. E quando eu fui ficando mais velho, tipo, alguns minha mãe comprava e eu pegava às vezes emprestado na biblioteca. Você chegava a comprar os livros? Então, alguns que eu tinha muito interesse, minha mãe chegava a comprar sim. Bem, e na sua infância, você gostava de ler mesmo? Gostava, sempre gostei muito de ler. Acho que com a leitura você consegue viver outras realidades, então, tipo, é bem legal, assim. A leitura é muito importante, foi muito importante na minha vida. E os seus amigos próximos, eles também gostavam? Da infância, assim, eu confesso que não lembro, mas assim, hoje em dia eu tenho muitos amigos que são, tipo, fascinados com a leitura. Que livros haviam na sua casa? Então, meus pais nunca tiveram o hábito de ler, então a maioria dos meus livros eram infantis. Mas apesar deles não terem esse costume, eles sempre tentaram me incentivar a leitura. E esses livros ficavam aonde? Quando você era Então, criança? como eram os meus, ficavam no meu quarto, tipo, tinha uma prateleira em cima da minha bancada de estudos, então, tipo, eles ficavam todos lá. Bem, saindo da infância, já indo para a adolescência, como eram as suas leituras? Então, eu sempre gostei muito desse estilo de Harry Potter, Percy Jackson. Então, assim, uma coisa que, assim, eu comecei na minha, tipo, adolescência foi lendo Harry Potter, tipo, sou um grande fã até hoje. E, assim, acho que começou mesmo com o Harry Potter, assim, tipo, esse estilo de livro foi o que me encantou e eu leio esse estilo até hoje. Bem, atualmente, você costuma ler o quê? Atualmente eu gosto muito de ler biografias, assim, de artistas que eu gosto pelo trabalho, assim. Então é esse estilo que atualmente eu tenho lido. E você adquire esses livros como? Cara, normalmente eu compro, porque como são de pessoas que eu gosto, assim, eu não gosto de pegar na biblioteca, eu gosto de ter esses livros. E você costuma ler aonde? Cara, normalmente eu leio em casa. Uhum. E que horas mais ou menos? De dia, manhã, tarde, Então, noite? ultimamente tá bem corrido, né? Então não tenho tido muito tempo pra leitura, infelizmente. Então, assim, eu leio mais final de semana, assim, aí é durante o dia mesmo que eu leio. Aí você costuma ler muitos livros, tipo, quantidade que eu digo. Quantidade, ultimamente, infelizmente, não tenho tido todo esse tempo que eu gostaria de ter. Então não tenho lido muito, mas por falta de tempo. No último ano, qual foi a leitura que mais te marcou? Assim, eu li algumas biografias, mas a que mais me marcou foi a do Steve Jobs, que eu sempre quis ler porque eu sou um grande fã dele, né? Eu adoro tecnologia, amo a Apple. Bem, você falou no início da entrevista que você trabalha numa empresa de e-commerce.
Bem, nessa empresa, ela tem algum local para os funcionários terem o hábito, praticarem, na verdade, o hábito da leitura, tipo uma biblioteca ou um cantinho? Sim, lá na empresa eles incentivam e tem sim um espaço dedicado assim, tem uma estante lá que se você quiser levar, você pode levar livros para deixar lá, as pessoas podem levar para casa, então tipo, é um espaço bem interessante. E aí tem puff lá, então normalmente o pessoal no horário do almoço aproveita para fazer uma leitura ou então pegar algum livro. Então, tipo, é bem interessante assim, eles incentivam bastante esse hábito. E essa troca de livros, já teve algum relato de furto, alguma coisa ou não? Não, que eu saiba não. E assim, eu acho que eles nem devem ter esse controle, porque você pode deixar um livro, pegar outro, então não tem muito esse negócio de não é roubo, né? Aham, Tipo, é uma troca. aham. Então eles não têm muito controle, mas eu acredito que não ocorra nada grave assim não. Bem, atualmente a gente sabe que muita gente prefere ler os livros pelo celular, tablet, computador, enfim, são os livros digitais. Bem, você acha que com esse avanço tecnológico os livros impressos podem acabar? Então, eu acho que de maneira alguma os livros impressos vão acabar, porque quem gosta da leitura quer ter o contato com o livro, com o papel. Tipo, a pessoa, quem gosta de ler até brinca, tipo, o cheiro do livro, tipo, é uma coisa que te encanta quem gosta de ler. Então eu acho muito interessante os e-books. Eu acho que eles vão complementar. Porque, por exemplo, quem não tem tempo para ler, que lê no ônibus, lê no caminho do trabalho, essa leitura digital, né, esse livro digital, é muito mais fácil você carregar, porque hoje em dia você está sempre com o celular ou não tem um tablet, alguma coisa, então é muito mais tranquilo de você ter acesso a essa leitura a qualquer momento. Então, como a gente está numa correria, né, no dia a dia, então eu acho que ele veio para agregar valores assim para quem não tem tempo de ler. Mas eu acho que o livro impresso ele nunca vai terminar. Eu acho que é uma área que não sei assim como explicar, mas eu acho que assim não tem chance de acabar. Bem, Bernardo, as pessoas da nossa geração são muito viciadas em celular. Você costuma utilizá-lo para ler matérias, blogs, até mesmo livros, né? Porque tem como baixar hoje em dia. Então, vou ser bem sincero, eu sou bem viciado no celular, tô com ele o tempo inteiro. E como eu falei anteriormente, tem os e-books, né, tudo. Mas assim, livro realmente eu não gosto de ler. Eu gosto de ter o contato com o livro, com papel, folhear. Então, tipo assim, não tenho costume de ler no celular. Mas blog, matéria, isso realmente eu leio bastante. As crianças de hoje em dia, elas estão muito voltadas à tecnologia. Redes sociais, hoje em dia até as crianças mesmo têm redes sociais. E a gente pode perceber que a maioria delas não tem aquele hábito de ler, né? Qual é o conselho que você pode dar para elas acabarem, para elas desenvolverem, né, esse hábito da leitura? Então, a leitura eu acho que tem que ser muito incentivada pelos pais, assim. Eu acho que desde criança os pais têm que fazer leitura. As escolas também têm que fazer eventos para conto de história. Acho que tem que ser incentivado desde bem pequeno, assim, esse hábito de leitura. E eu acho que, assim, para uma criança tem que ser uma coisa bem fácil, que ela vai se sentir agradável. Não adianta pegar um livro pesado e dar pra criança ler, ou tipo adolescente, que ele nunca vai pegar gosto pela leitura. Então tem que ter esse tato, assim, tipo, a criança gosta de, sei lá, de aventura, então, vamos pegar um livro desse gênero e vamos colocar ela pra ler e vamos ver, assim, tipo, despertar, porque depois que ela despertar esse gosto pela leitura, aí, pô, você vai falar, tipo, para de comprar livro, né? Porque ela vai querer comprar livro o tempo inteiro. Então eu acho que tem que ser incentivado desde criança, pelos pais, na escola. Então, assim, essa seria a minha dica. Por que você não seguiu uma profissão, né, numa área que seja relacionada à leitura?
Assim, quando eu tava fazendo vestibular, eu pensei em algumas áreas que estão relacionadas diretamente com a leitura, por ter esse gosto, né, pela leitura, mas acabou, tipo, a família fazendo uma pressãozinha, tipo, não, não faz, não escolhe isso, vai por tal caminho. Aí eu acabei, tipo, não seguindo o que eu queria fazer. Mas, assim, quem sabe um dia, depois de estar formado em outra área, eu volte para a faculdade para fazer um curso que eu realmente goste, mesmo que seja só pro hobby, mas assim, uma coisa que eu goste. Você tem irmãos? Sim, eu tenho um irmão mais novo. E ele gosta de ler? Ele gosta de ler, mas assim, ele não tem o hábito de leitura assim como eu, de livro assim. Ele gosta mais de acompanhar coisas de esporte, que ele é viciado assim, coisas de esportes americanos. Então assim, isso realmente ele lê, tipo, ele entra em site. Assim, eu até considero isso leitura, assim, eu acho que toda leitura é válida, assim, então isso ele lê bastante. Agora, realmente, livro, assim, literatura, ele não é muito fã de ler, assim. Ele até gosta, acompanha algumas coisas ou outras, mas nada muito frequente. E os seus amigos, né, da sua geração, você acha que eles têm esse hábito de leitura? Ou eles são voltados somente para os blogs que hoje em dia estão super em alta, né? Os blogs são muito, muito visitados, tem vários tipos de blogs, né? Então, eu tenho alguns amigos, principalmente amigas, que gostam muito, assim, de acompanhar blogs. Então, tipo, ler mais essas matérias, assim, que é o que tá em alta hoje. Mas eu também tenho algumas amigas e amigos, assim, que já são meio nerds, assim, tipo, que adoram a cultura nerd, né? Então eles leem bastante. Que ideia você daria para incentivar a leitura das pessoas? Então, cara, eu tenho... Assim, eu já vi alguns projetos que são bem legais. Eu acho que esses projetos eles poderiam, tipo, ser expandidos. Um deles é bibliotecas móveis. Porque, assim, muita gente, eu acho que às vezes tem um receio, assim, de entrar numa biblioteca que, assim, não sentir a vontade. Então acaba, tipo, deixando de lado esse... eu queria ler tal livro, mas, tem que ir na biblioteca, tem que... E essa biblioteca móvel, você, tipo, é muito mais simples, assim, o acesso. Então qualquer um que tá passando na rua viu, vou entrar, pegar um livro. E eu sei que algumas empresas patrocinam, né, esse tipo de ação. Eu sei que a Americanas, que eu já vi aqui pelo Rio, né, a Americanas, ela patrocina, então tem um ônibus que é uma biblioteca. Então, tipo, eu acho esse projeto bem legal. Eu acho que mais empresas poderiam incentivar esse tipo de leitura. Não é que, assim, a gente tenha faltas de biblioteca, mas eu acho que o ambiente da biblioteca às vezes pode ser um pouco hostil, podemos dizer, para algumas pessoas. Acho que é muito formal, então, dependendo da pessoa, ela vai se sentir um pouco travada para entrar numa biblioteca. Então, eu acho que esse tipo de projeto é bem interessante. Ou até mesmo, tipo, eu também acho que eu já vi isso aqui, eu acho que foi em São Paulo, uma biblioteca, assim, na praça, o pessoal bota um banco e uma estante com livros, e a pessoa passa ali na hora do almoço, ou muitas pessoas acabam só sentando para descansar, mas outras realmente, elas pegam os livros, vão ler. Então, assim, eu acho que isso teria que ser incentivado, tanto pela iniciativa privada quanto pública, né? Porque eu acho que esse caso na praça, eu acho que foi iniciativa pública. Então, assim, A se nossa eu entrevista pudesse, está chegando ao fim. Como foi para você essa experiência? Eu acho bem interessante. Foi muito legal, assim, porque eu pude relembrar alguns hábitos, né? Alguns livros que eu li na infância. Eu gostei bastante, alguns eu até tô pensando em reler. Tipo, Aladdin, porque ultimamente eu não tenho lido, né, o conto, eu nem não sei se ainda tenho esse livro, né, que eu tinha um livro de contos da Disney. Então, se eu encontrar, eu vou ver se eu consigo reler. E então foi bem legal, né, essa experiência de poder reviver alguns livros que eu tive contato na infância e que realmente, com o tempo, acabou se perdendo. Então foi bem legal, eu gostei bastante. Tá bom, obrigada. Até a próxima. Nada, até a próxima.